Olá, hoje nós vamos falar sobre bastante temas interessantes nesse Hangout. Eu gostaria de tratar hoje sobre heterofobia, misandria, misoginia, misantropia, filantropia, entidade filantrópica de fato e em verdade, e, por último, xenofobia. Então vamos juntos, né? Eu vou tirar aqui o vídeo para não ficar quebrando a minha voz. Então vamos lá. Muito bem. Heterofobia. Heterofobia descreve a discriminação inversa com base na orientação sexual e implica respeito ou aversão para com as pessoas e instituições heterossexuais. Cunhado como uma analogia direta com a homofobia, heterofobia é usada por alguns opositores para diversos direitos legais e civis de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, LGBT, quando é, usado em vez do heterossexismo. A validade do termo heterofobia na presente norma social com respeito à sexualidade humana na civilização ocidental, por vezes descrita como heteronormativa e ou heterossexista, é questionável de acordo com várias correntes político-ideológicas e acadêmicas. Ele é também usado por alguns opositores para diversas reivindicações por direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, que supostamente conflituem com os direitos gerais, principalmente a liberdade de expressão, embora nenhuma aversão à heterossexualidade ou discriminação contra pessoas heterossexuais esteja implicada em tal uso como seria de se esperar. O termo foi documentado pela primeira vez nos trabalhos da escritora estadunidense Daphne Patai, descrevendo o movimento feminista como antimasculino e anti-heterossexual. Ela é uma das maiores críticas da politização da educação, em particular do declínio da liberdade de expressão nas universidades, com os programas que estão em conformidade por causa de pressões vindas de grupos feministas e outros movimentos identitários. Embora considerada uma inimiga por muitas feministas, Patai insiste que criticar o feminismo e os estudos femininos não é tentar fazer o relógio andar para trás. Na sua perspectiva, ela ainda está dirigindo suas críticas a outras feministas, especialmente para as educadoras, na esperança de que eles verão a importância de defender a educação daqueles que querem forçá-lo em um molde político em particular. Nós temos aqui conservadorismo, valores tradicionais e família tradicional, Dia do Orgulho hétero e legislação sobre a homossexualidade no mundo, discriminação, estereótipo LGBT, bullying, violência contra pessoas LGBT e crime de ódio, feminismo e igualdade de gênero, homofobia e os relacionados, heterossexismo, heteronormatividade, homofobia interiorizada e orientação sexual egodistônica. Jair Bolsonaro, neofascismo, e extrema-direita, lista de fobias, masculinismo, minoria sexual, diversidade sexual, antropologia e homossexualidade, queer theory, movimentos civis LGBT e oposição aos direitos LGBT. Então nós temos aqui esses assuntos também relacionados, né, que nós podemos consultar para um maior enriquecimento cultural aí. Vamos ver agora a misandria. Misandria é o ódio ou desprezo ao sexo masculino, homens ou meninos. Paralelo à misoginia, o ódio para com o sexo feminino, misandria é o antônimo de filandria, que é o apreço, admiração, o amor aos homens. Origem. A palavra misandria remonta a pelo menos 1871, quando foi utilizada na revista britânica The Spectator. Também pode ser encontrada no Merriam-Webster's Collegiate
Dictionary, 11ª edição de 1952. Misandria se origina do grego missos, ódio, e aner, andros. Aner, caso genitivo, anaros, homem. Na literatura da Grécia Antiga, a professora de literatura comparada Froma Zeitlin, da Universidade de Princeton, discutiu a misandria no seu artigo intitulado Padrões de Gênero em Arte Dramática de Ésquilo, Sete contra Tebas, na trilogia das Danaides, Patterns of Gender in Aeschylean Drama, Seven Against Thebes and the Danaid Trilogy, ou Trilogy. Ela escreveu, o ponto mais importante de contato, no entanto, entre Eteocles e as suplicantes Danaides é, de fato, suas posições extremas em relação ao sexo oposto. A misoginia do acesso de raiva de Eteocles contra todas as mulheres de todas as variedades. Tem sua contrapartida na misandria, parente das Danaides, que apesar da oposição aos seus primos egípcios, era um particular. Que apesar da oposição aos seus primos egípcios em particular, o casamento com eles era incestuoso. São homens violentos, frequentemente estendem suas objeções para incluir a raça de homens como um todo e vê sua causa como uma disputa apaixonada entre os sexos. Criticismo literário. No livro Gênero e Judaísmo, a transformação da tradição Gender and Judaism, The Transformation of Tradition, Harry Broad, um professor de Filosofia e Ciências Humanas do Departamento de Filosofia e Religião da Universidade de Iowa, escreve: na introdução ao The Great Comic Book Heroes, Jules Pfeiffer escreve que esta é a piada do Superman sobre todos nós. Clark é a visão do Superman sobre como todos os outros homens realmente são. Somos assustados, incompetentes e incapazes, particularmente em torno de mulheres. Embora Pfeiffer tenha levado a brincadeira com bom humor, uma resposta mais cínica observaria a misantropia do kryptoniano, sua misandria personificada em Clark e sua misoginia no desejo de que Lois se apaixonasse por Clark, tal como Oberon demonstra sua hostilidade com relação a Titânia, fazendo-a se apaixonar por um asno em Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Julie M. Thompson, uma autora feminista, conecta a misandria com a inveja dos homens, em particular a inveja do pênis, um termo inventado por Sigmund Freud em 1908, em sua teoria do desenvolvimento sexual feminino. Analogias com outras formas de intolerância. Em 1999, o escritor masculinista Warren Farrell comparou os desumanizantes estereótipos de homens à desumanização do povo vietnamita como bárbaros. No último quarto de século, expusemos preconceitos contra outras raças e chamamos de racismo, e expusemos preconceitos contra as mulheres e chamamos de sexismo. Os preconceitos contra os homens chamam-se humor. As mulheres não ouvem o que os homens não dizem. Warren Farrell. Os professores de estudos religiosos Paul Nathanson e Catherine Young fizeram comparações semelhantes em uma série de 3 livros de 2001, chamada Além da Queda do Homem, Beyond the Fall of Man, que trata a misandria como uma forma de preconceito e discriminação que se institucionalizou na sociedade norte-americana. No livro de 2007, Enciclopédia Internacional do Homem e Masculinidades, International Encyclopedia of Men and Masculinities, Mark A. Ouellette diretamente contrasta misandria e misoginia, argumentando que a misandria carece da sistemática transhistórica, institucionalizada e legislada antipatia da misoginia. Casos notáveis de misandria.
A acadêmica Alice Eccles, no seu livro de 1989, Daring to Bad Radical Feminism in America, 1967-1975, argumentou que a feminista radical Valerie Solanas demonstrou um nível extremo de misandria comparada a outras feministas radicais na época do seu panfleto, o Scum Manifesto Scholes declarou. A misandria despudorada de Solanas, especialmente sua crença na inferioridade biológica do homem, seu apoio a relacionamentos entre mulheres independentes e sua rejeição do sexo como refúgio do irracional, se opôs ao tipo de feminismo radical que prevaleceu na maioria dos grupos femininos pelo país. Alguns pesquisadores argumentam que o Scum Manifesto de Solanas era uma paródia do estabelecimento patriarcal e da teoria freudiana da feminilidade, onde a palavra mulher foi substituída por homem. O texto contém todos os clichês da teoria psicoanalítica freudiana, o acidente biológico, o sexo incompleto e a inveja do pênis, que se tornou inveja da vagina. Solanas disse a uma repórter que o Scum Manifesto não tinha sido escrito para ser levado a sério. Ela foi posteriormente diagnosticada com esquizofrenia paranoica e depressão. Alguns observadores acreditavam que ela sofria dessas enfermidades na época da sua escrita. Nathanson e Young argumentaram que o feminismo ideológico impôs a misandria na cultura. Seu livro de 2001, Espalhando a Misandria, Spreading Misandry, analisou os populares artefatos cultural. Analisou os populares artefatos culturais e produções da década de 1990, de filmes a cartões de saudações que eles consideram conter mensagens de ódio difundidas com relação aos homens, legalizando a misandria, Legalizing Misandry, 2005, o segundo livro da série dá atenção semelhante às leis na América do Norte. Em 2002, a comentarista Charlotte Hayes escreveu que a filosofia anti-homem do feminismo radical se infiltrou na cultura em massa. E é algo incontestável. De fato, esta atitude se tornou tão difundida que dificilmente a notamos mais. Wendy McElroy. Wendy McElroy, uma feminista individualista, escreveu em 2001 que algumas feministas redefiniram o ponto de vista do movimento do sexo oposto como uma raiva ardente para com os homens, parece ter se transformado em um ódio frio. Ela argumentou que foi uma posição misândrica considerar os homens como uma classe, serem irreformáveis ou violadores. McElroy declarou que uma nova ideologia veio no pelotão de frente, feminismo radical ou de gênero, uma que tenha andado de mãos dadas com o movimento politicamente correto que condena o panorama da civilização ocidental como sexista e racista, o produto de homens brancos mortos. Discriminações contra homens. Um exemplo de discriminação de gênero contra homens ocorreu com a controvérsia da política de discriminação sexual de companhias aéreas, a British Airways, Qantas e Air New Zealand. Todas possuíam políticas proibindo homens de se sentarem próximos às crianças desacompanhadas em voos comerciais. Esta regra, que se referia ao gênero como a mais importante qualidade de um grupo de pessoas, foi considerada discriminatória. Não há registros de qualquer caso documentado de abuso de uma criança durante um voo. Ligações com outros assuntos nós poderíamos ter aqui. O que é misandria? A cultura do ódio ao masculino, a bolha misândrica, extenso artigo em inglês com várias teses e referências sobre as raízes da misandria nas culturas, garotos são estúpidos, joguem pedras neles, chauvinismo, preconceito, masculinismo, hipergamia, feminismo, misoginia, Esther Vilar. Então esses são outros assuntos, né, referentes ao tema em questão. Misoginia. Misoginia é o ódio, desprezo ou repulsa ao gênero feminino. Portanto, o oposto à misandria, né? E as características a ele associadas, mulheres ou meninas. A palavra vem do grego missos e guiné,
mulher, né? Missos, ódio, e guiné, mulher. É paralelo à missandria, o ódio para com o sexo masculino. Misoginia é o antônimo de filoginia, que é o apreço, a admiração, o amor pelas mulheres. A misoginia é, por vezes, confundida com o machismo e com o androcentrismo, mas enquanto que a primeira se baseia no ódio ou desprezo, o segundo fundamenta-se numa crença na inferioridade da mulher e o último com a desconsideração das experiências femininas perante o ponto de vista masculino. Definições. De acordo com o sociólogo Alan G. Johnson, a misoginia é uma atitude cultural de ódio às mulheres porque elas são femininas. Johnson argumentou que a misoginia é um aspecto central do preconceito sexista e ideológico e, como tal, é uma base importante para a opressão de mulheres em sociedades dominadas pelo homem. A misoginia é manifesta em várias formas diferentes, de piadas, pornografia e violência ao autodesprezo que as mulheres são ensinadas a sentir pelos seus corpos. Michael Flood define a misoginia como ódio às mulheres e observa: embora mais comum em homens, a misoginia também existe e é praticada por mulheres contra outras mulheres ou mesmo elas próprias. A misoginia funciona como uma ideologia ou sistema de crença que tem acompanhado o patriarcado ou sociedades dominadas pelo homem por milhares de anos e continua colocando mulheres em posições subordinadas com acesso limitado ao poder e tomada de decisões. Aristóteles sustentou que mulheres existem como deformidades naturais e homens imperfeitos. Desde então, as mulheres em culturas ocidentais têm internalizado seu papel como bodes expiatórios da sociedade, influenciadas no século XXI pela objetificação das mesmas pela mídia com seu autodesprezo, culturalmente sancionado a fixações em cirurgia plástica, anorexia e bulimia. Elder Rosakawa diz que a palavra misoginia, entre outros significados como ódio ou aversão às mulheres ou ao contato sexual com elas, Tânia Torres fala que a palavra é derivada do verso de Aristófanes, Lisístrata 1018, no qual o corifeu declara ego misson ginaicas, porque eu odeio as mulheres. Alguns autores apontam que há historicamente uma tendência quase universal de se reduzir a raça humana ao termo o homem e a transformar e considerar as experiências masculinas como as experiências de todos os humanos, tanto para homens quanto para mulheres, sem dar o reconhecimento completo e igualitário. A experiência feminina, postura que reflete um comportamento androcêntrico, propensão a supervalorizar o ponto de vista masculino. Como exemplo, temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que só mais recentemente passou a ser referida como Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito de misoginia repercutiu em diversas áreas de estudo, como a psiquiatria, psicologia, psicanálise, filosofia, sociologia, antropologia, etc. Segundo Rita Maria Brodnitsky Granato, a misoginia também pode ser defendida como um transtorno psíquico, onde o misógino está envolvido num conflito entre a necessidade do amor de uma mulher e o medo profundo e arraigado das mulheres. Suas necessidades de intimidade como uma mulher estão misturadas com o medo de que ela possa aniquilá-lo emocionalmente, como foi em sua história pregressa. Suas experiências infantis é que geraram esse medo latente e inconsciente, a maneira como os pais se relacionam entre si e com os filhos poderia gerar o comportamento misógino. Misoginia na Grécia Antiga. Na antiga Grécia, a mulher estava sempre sujeita à autoridade de um homem. Para os gregos, a mulher se apresenta como naturalmente inferior ao homem, razão pela qual o matrimônio não previa relação necessariamente amorosa. Aristóteles a vê como um homem defeituoso e afirma que o feto feminino necessita de 80 dias para receber sua alma, enquanto o feto masculino faz na metade desse tempo. A mulher estava destinado o espaço privado do lar, enquanto o espaço público era ocupado pelo homem. Misoginia na Idade Média.
Na Idade Média, a honra, o prestígio e a religião formavam a base da conduta do homem. Esta última mantinha o controle sobre o matrimônio e a reprodução. Sem o direito ao conhecimento, as filosofias religiosas solidificaram a ideia de bruxaria como pretexto para controlar o conhecimento das mulheres. Mesmo no Renascimento e nos séculos XVIII e XIX, conhecida como a época da ciência e do desenvolvimento humano, não houve modificações substanciais na vida da mulher, que permaneceu como reprodutora e tendo como base a religião. Misoginia na modernidade. Na modernidade, um dos aspectos importantes da misoginia é a violência contra a mulher, aceita e, em alguns casos, apoiada pelo aparato jurídico e referendada pela separação entre público e privado. Então, nós temos aí alguns assuntos relacionados: misandria, chauvinismo, preconceito, masculinismo, feminismo, mulher na história e hipergamia. Misantropia. Misantropia é a aversão às más qualidades do ser humano e da natureza humana no geral. Um misântropo é alguém que está profundamente desapontado com a humanidade de uma forma generalizada. Também pode descrever pessoas com aversão à convivência social. A palavra vem do grego missos, ódio, e anthropos, homem, misantropia, né? Misantropia. Pensamento ocidental. Literatura. A misantropia tem sido atribuída a uma série de escritores de sátira, como W. S. Gilbert, Eu Odeio Meu Companheiro. Acredita-se que Jonathan Swift tenha sido um misântropo. Ver o conto de Tonel especialmente o livro Quarto das Viagens de Gulliver. A personagem Alceste de Molière, 1666, afirma: Meu ódio é geral, eu detesto todos os homens. Alguns porque são perversos e praticam o mal, outros porque toleram os maus, recusando-lhes o desprezo rigoroso, ativo, que o vício deveria estimular em mentes virtuosas. Charles Bukowski e Mark Twain são outros misântropos famosos. Filosofia. Na filosofia ocidental, a misantropia esteve ligada ao isolamento do indivíduo em relação à sociedade humana. No diálogo Fédon de Platão, Sócrates define o misântropo em relação ao seu companheiro. A misantropia desenvolve-se quando deposita-se total confiança em alguém, crendo que o homem é absoluto e verdadeiramente confiável, e em seguida descobre-se que ele é mau e indigno de confiança. E quando isso acontece com alguém, muitas vezes este alguém acaba odiando a todos. A misantropia, em seguida, é apresentada como resultado de expectativas frustradas ou otimismo excessivamente ingênuo, desde a argumentação de Platão de que o correto seria que o misântropo pudesse reconhecer que a maioria dos homens encontra-se entre o bem e o mal. Aristóteles segue uma rota mais ontológica. O misântropo, como um homem essencialmente solitário, não é um homem, ele é uma besta ou um deus, uma visão refletida no renascimento da misantropia como um estado bestial. Arthur Schopenhauer escreveu que a existência humana deve ser um tipo de erro. Deve-se acrescentar, porém, que a misantropia não corresponde necessariamente a uma atitude desumana para com a humanidade. Schopenhauer concluiu de fato que o tratamento ético dos outros é a melhor atitude, pois somos todos companheiros de sofrimento e todos fazemos parte da mesma vontade de viver. Ele também discutiu o suicídio como uma compreensão solidária que era rara em seu próprio tempo, quando este tema era um tabu. Pensamento persa. Nos primórdios da filosofia pré-islâmica, certos pensadores como Ibn al-Rawandi, um cético do Islã, e Muhammad ibn Zakaria ar-Razi expressaram muitas vezes opiniões misântropas na filosofia judaico-islâmica. Entre 800 e 1400, o filósofo judeu Saadia Gaon usa a ideia platônica de que o homem auto-isolado é desumanizado por afeição para argumentar contra a misantropia de ascetismo, anacoreta e reclusão. Muito bem. Alguns outros temas relacionados aqui. Podemos pesquisarmos afeto,
na filosofia, misologia, preconceito, etc. Né? Filantropia. Filantropia vem do grego philos, amor, e anthropos, homem, e significa amor à humanidade. O seu antônimo é misantropia. Os donativos a organizações humanitárias, pessoas, comunidades ou o trabalho para ajudar os demais direta ou através de organizações não governamentais sem fins lucrativos, assim como o trabalho voluntário para apoiar instituições que têm o propósito específico de ajudar os seres vivos e melhorar as suas vidas, são considerados atos filantrópicos. História. O termo foi criado por Flávio Cláudio Juliano, 331-332, praticamente 26 de junho de 363, que foi imperador romano desde 361 até sua morte. Uma das tarefas de Juliano, como imperador, foi a de restaurar o paganismo como religião dos romanos, e neste intento imitou a igreja cristã. Assim criou o termo filantropia para concorrer com o termo cristão caridade, que era uma das virtudes da nova religião e que nunca tinha sido parte do paganismo em Roma ou Atenas. É um assunto bastante pertinente, se você quiser observar, pode dar uma olhada em doação. Entidade filantrópica, a coisa que pega, hein? Vamos lá então. Entidade filantrópica, vamos ver o que realmente é e o que realmente não é, mas passa por ser, né? É uma pessoa jurídica que presta serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, e que não possui como finalidade a obtenção de lucro. Então, a igreja não deveria entrar como entidade filantrópica, né? Que na realidade não praticam mais esses termos. Introdução. Para que as entidades filantrópicas possam gozar de certos incentivos fiscais oferecidos pela Constituição, legislação tributária, bem como previdenciária, é necessário o cumprimento de certas obrigações acessórias ou mesmo o preenchimento de requisitos para sua caracterização. As entidades que podem ser caracterizadas como filantrópicas são fundações, templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais, associações, entidades culturais de proteção à saúde, instituições de ensino, dentre outras. Brasil. Objetivo. No Brasil, segundo a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe da Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 2, a assistência social tem por objetivo, primeiro, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceiro, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarto, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Quinto, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la privada por sua família. Sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. Atualmente, o CNAS não tem mais competência, atribuição para concessão e ou renovação de SEBAS. Esta atribuição deverá ser regulamentada pelo Ministério, responsável pela área de atuação da entidade, após a aprovação e o encaminhamento do Congresso. Quanto à pauta da MP 466/2008, segundo a medida provisória número 446/2008, publicada no DOU, Diário Oficial da União, em 10 de novembro de 2008. Seção 4ª. O MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, apreciará as demandas das entidades de assistência social, o Ministério da Educação das entidades da educação e o Ministério da Saúde das entidades da saúde. Procedimento para registro da entidade. Com o nome da entidade e o endereço aprovado, o interessado deve dirigir-se ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas para arquivamento da documentação necessária para tal procedimento. Portanto, os seguintes documentos: Estatuto Social em 3 vias, certidão de busca para inscrição no município, pagamento das taxas pertinentes no próprio cartório, proceder ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica na Secretaria da Receita Federal. Alvará de licença, Corpo de Bombeiros.
Ah, nós temos então esses requisitos para que seja então uma entidade filantrópica. Nós precisamos ver os basilares que realmente permeiam as características de se tornar uma entidade filantrópica e observarmos realmente o que estão sendo entidades filantrópicas e as que estão somente se usando do termo, do nome, né, para tirarem proveito em relação disso. Se entidade filantrópica tem que praticamente prover as necessidades dos pobres e voltar os seus interesses para a caridade, nós precisamos observar se grande parte das instituições que são chamadas realmente de entidade filantrópica se estão cumprindo o seu papel na sociedade ou é mais uma aberração ou uma corruptela, né? Uma forma de se desviar dinheiro em nome da religião, em nome de Deus, em nome de igrejas, em nome de instituições, de ONGs, de associações, de partidos e etc, etc. Uma das questões mais praticamente visíveis nos nossos dias são as igrejas, né, e religiões e instituições religiosas que são tidas como instituições filantrópicas, mas que bem da realidade, uma vez conhecendo então esse estatuto das entidades filantrópicas, nós vemos que essas religiões realmente não retornam os dízimos e ofertas em prol da assistência social, mas nós observamos uma canalização para apropriação indébita e enriquecimento ilícito dos seus líderes fundadores. Então, a necessidade é mister aí uma atuação do Ministério Público, da Justiça Federal e, quem sabe, até arresto de bens, e uma coisa que não foi feita praticamente voluntariamente, pode ser feita impostamente pela lei. E o arresto dos bens, como se arresta os bens de traficantes, de mafiosos, e tornar esses bens em benefício da população carente. Creches, asilos, escolas, padarias comunitárias, entre outras coisas, ok? Vamos ver agora o que vem a ser xenofobia. Xenofobia do grego xenos, transliterado xenos, estrangeiro, e phobos, transliterado medo, phobos, medo, é o medo irracional. A aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vem de fora do seu país. A xenofobia pode manifestar-se de várias formas, envolvendo as relações e percepções do in-group ou endogroup em relação ao out-group ou exogrupo, incluindo o medo da perda de identidade, suspeição acerca de suas atividades, agressão e desejo de eliminar a sua presença para assegurar uma suposta pureza. A xenofobia pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países, mas de outras culturas, subculturas ou sistemas de crenças. O medo do desconhecido pode ser mascarado no indivíduo como aversão ou ódio, gerando preconceitos. Note-se, porém, que nem todo preconceito é causado por xenofobia. Xenofobia e preconceitos. A palavra xenofobia é comumente associada à aversão a outras raças e culturas. É também associada à fobia em relação a pessoas ou grupos diferentes com os quais o indivíduo que apresenta a fobia habitualmente não entra em contato ou evita fazê-lo. Atitudes xenofóbicas incluem desde o impedimento à imigração de estrangeiros ou de pessoas pertencentes a diferentes culturas e etnias, consideradas como ameaça, até a defesa do extermínio desses grupos. Por esta razão, a xenofobia tende a ser normalmente associada a preconceitos étnicos ou ligados à nacionalidade, estereótipos pejorativos de grupos minoritários. Por exemplo, asiáticos são sujos, muçulmanos são violentos, negros são menos inteligentes, europeus do norte são superiores aos europeus do sul, povos anglo-saxões são superiores aos povos latinos, etc. E conflitos de crenças podem levar um indivíduo ao ódio. Xenofobia como doença. Em senso mais restrito, a xenofobia é o medo excessivo e descontrolado do desconhecido. Nesse sentido, é uma doença e insere-se no grupo
das perturbações fóbicas, caracterizadas por ansiedade clinicamente significativa, provocada pela exposição a uma situação ou objeto temido. Neste caso, as pessoas ou situações estranhas ao doente, pessoas que apresentam este terror persistente, irracional, excessivo e reconhecido como tal. Tendem a evitar o contato com estranhos, uma vez que esta situação lhes provoca extrema angústia, ansiedade e aumento da tensão arterial e da frequência cardíaca. Nos casos mais graves, pode inclusive motivar um ataque de pânico. O evitamento, antecipação ansiosa ou mal-estar em relação à situação temida interfere significativamente com as rotinas normais da pessoa, o exercício ocupacional, os relacionamentos e atividades sociais. Tratamento. Para o tratamento da xenofobia são normalmente utilizados os métodos da terapia comportamental. O princípio desta terapia, no que concerne às fobias, é o da exposição a objeto ou situação fóbica. No caso particular da xenofobia, será a exposição do doente a situações estranhas que ativam sua fobia. Assim sendo, o sujeito vai descobrir que tal situação aterrorizadora não representa qualquer perigo ou ameaça como ela imaginava. Para tanto, o sujeito deve aprender determinadas técnicas para lidar com a ansiedade ou angústia que sente em relação ao encontro com pessoas desconhecidas. De todos os métodos comportamentais, a dessensibilização sistemática parece ser o que melhor resulta no tratamento da xenofobia, uma vez que a exposição à situação ou objeto fóbico é gradual. A técnica de desensibilização sistemática, né? A técnica de desensibilização sistemática foi desenvolvida entre 1952 e 1958 por Joseph Wolpe, psiquiatra sul-africano, defensor da terapia comportamental. O doente, durante um estado de relaxamento físico, vai imaginar uma hierarquia de situações que lhe provocam ansiedade, com o objetivo de familiarizar-se com elas e, ao mesmo tempo, com a finalidade de reduzir as respostas ansiosas. Em alguns casos mais graves, é habitual a administração de medicamentos que tenham por objetivo principal a diminuição da ansiedade extrema, uma vez que esta impede que se realizem as sessões terapêuticas de uma forma eficaz. Em outros casos, pode-se desenvolver crenças irracionais, geralmente preconceituosas, pelo que também é recomendado que se busquem estratégias cognitivas que trabalhem tais crenças. Xenofobia nos países. Lusofobia, Portugal, no século XIX, o termo foi algumas vezes usado para descrever o sentimento nacionalista do Brasil, com políticos liberais do Rio de Janeiro e Pernambuco, advogando pela redução do envolvimento dos imigrantes portugueses na forma local, embora a maioria fosse descendentes luso-brasileiros. Algumas situações nós podemos buscar também assuntos correlacionados, bairrismo, lista de fobias, etc. Né? Então vamos ficando por aqui com essas noções básicas aí desses termos, encerrando esse hangout. Uma boa tarde, até um próximo encontro. E obrigado pela atenção. Suas posições extremas em relação ao sexo oposto. A misoginia do acesso de raiva de Eteocles contra todas as mulheres de todas as variedades. Tem sua contrapartida na misandria, parente das Danáides, que apesar da oposição aos seus primos egípcios, eram que apesar da oposição aos seus primos egípcios em particular, o casamento com eles era incestuoso. São homens violentos, frequentemente estendem suas objeções para incluir a raça de homens como um todo e vê sua causa como uma disputa apaixonada entre os sexos. Criticismo literário. No livro Gênero e Judaísmo, a transformação da tradição Gender and Judaism, The Transformation of Tradition, Harry Broad, um professor de Filosofia e Ciências Humanas do Departamento de Filosofia e Religião
da Universidade de Iowa, escreve: na introdução ao The Great Comic Book Heroes, Jules Pfeiffer escreve que esta é a piada do Superman sobre todos nós. Clark é a visão do Superman sobre como todos os outros homens realmente são. Somos assustados, incompetentes e incapazes, particularmente em torno de mulheres, embora Pfeiffer tenha levado a brincadeira. Olá, hoje nós vamos falar sobre bastante temas interessantes nesse Hangout. Eu gostaria de tratar hoje sobre heterofobia, misandria, misoginia, misantropia, filantropia, entidade filantrópica de fato e em verdade, e, por último, xenofobia. Então vamos juntos, né? Eu vou tirar aqui o vídeo para não ficar quebrando a minha voz. Então vamos lá. Muito bem. Heterofobia. Heterofobia descreve a discriminação inversa com base na orientação sexual e implica respeito ou aversão para com as pessoas e instituições heterossexuais. Cunhado como uma analogia direta com a homofobia, heterofobia é usada por alguns opositores para diversos direitos legais e civis de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, LGBT, quando é, usado em vez do heterossexismo. Ainda está dirigindo suas críticas a outras feministas, especialmente para as educadoras, na esperança de que eles verão a importância de defender a educação daqueles que querem forçá-lo em um molde político em particular. Nós temos aqui conservadorismo, valores tradicionais e família tradicional, Dia do Orgulho hétero e legislação sobre a homossexualidade no mundo, discriminação, estereótipo LGBT, bullying, violência contra pessoas LGBT e crime de ódio, feminismo e igualdade de gênero, homofobia e os relacionados, heterossexismo, é, heteronormatividade, homofobia interiorizada e orientação sexual egodistônica. Jair Bolsonaro, neofascismo, e extrema-direita, lista de fobias, masculinismo, minoria sexual, diversidade sexual, antropologia e homossexualidade, queer theory, movimentos civis LGBT e oposição aos direitos LGBT. Então nós temos aqui esses assuntos também relacionados, né, que nós podemos consultar para um maior enriquecimento cultural aí. Vamos ver agora a misandria. Misandria é o ódio ou desprezo ao sexo masculino, homens ou meninos. Paralelo à misoginia, o ódio para com o sexo feminino, misandria é o antônimo de filandria, que é o apreço, admiração, o amor aos homens. Origem. A palavra misandria remonta a pelo menos 1871, quando foi utilizada na revista britânica The Spectator. Também pode ser encontrada no Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11ª edição de 1952. Misandria se origina do grego missos, ódio, e aner, andros, aner, caso genitivo, anaros, homem. Na literatura da Grécia Antiga, a professora de literatura comparada Froma Zeitlin, da Universidade de Princeton, discutiu a misandria no seu artigo intitulado Padrões de Gênero em Arte Dramática de Ésquilo, Sete contra Tebas, na trilogia das Danaides, Patterns of Gender in Aeschylean Drama, Seven Against Thebes and the Danaid Trilogy. Ela escreveu: o ponto
Mais importante de contato, no entanto, entre Eteocles e as suplicantes Danaides é de fato sua a validade do termo heterofobia na presente norma social com respeito à sexualidade humana na civilização ocidental, por vezes descrita como heteronormativa e ou heterossexista. É questionável de acordo com várias correntes político-ideológicas e acadêmicas. Ele é também usado por alguns opositores para diversas reivindicações por direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgênero, que supostamente conflituem com os direitos gerais, principalmente a liberdade de expressão, embora nenhuma aversão à heterossexualidade ou discriminação contra pessoas heterossexuais esteja implicada em tal uso como seria de se esperar. O termo foi documentado pela primeira vez nos trabalhos da escritora estadunidense Daphne Patai, descrevendo o movimento feminista como antimasculino e anti-heterossexual. Ela é uma das maiores críticas da politização da educação, em particular do declínio da liberdade de expressão nas universidades, com os programas que estão em conformidade por causa de pressões vindas de grupos feministas e outros movimentos identitários. Embora considerada uma inimiga por muitas feministas, Patai insiste que criticar o feminismo e os estudos femininos não é tentar fazer o relógio andar para trás. Na sua perspectiva, ela